Meus amados e queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Eu queria aqui deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de despertamento, uma palavra que eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração a partir e através dessa palavra que eu quero deixar para você. Eu escolhi 2 versículos aqui da Bíblia Sagrada e eu quero deixar para você aqui, antes de nós entrar no assunto principal, o qual eu quero falar. E pode ter certeza que é algo que Deus colocou no meu coração e Ele vai falar com você, concernente a tudo que nós estamos vivendo, passando e presenciando nesses últimos dias que nós estamos vivendo e passando aqui nessa terra. Presta bem atenção. Eu quero que, se você tiver a sua Bíblia aí, pega comigo e abre aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20 e versículo 1 e 2, que diz assim, ó: E sucedeu depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos moabitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Zazon Tamar, em Gede. Então, versículo 3, só mais esse. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Meus amados e queridos irmãos, eu quero falar para você aqui a respeito hoje do que está acontecendo hoje na humanidade, dentro do globo terrestre. Quando você vai estudar sobre as guerras que teve no passado, a epígrafe do texto aqui do livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a epígrafe do texto diz que Deus concede vitória a Josafá contra os seus inimigos. A Bíblia diz que quando o povo de Deus saiu da terra do Egito e ia para a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido ao Abraão, ao patriarca Abraão, que a descendência dele herdaria uma terra. A Bíblia diz que quando o povo sai do Egito e vai para a terra de Canaã, a terra prometida onde manava leite e mel, a Bíblia diz que o povo de Seir, aquele povo daquela nação, eles não permitiram que o povo de Israel passasse por aquela terra. E bem sabia e bem poderia Israel acabar e destruir com toda aquela nação, mas Deus não permitiu que Israel matasse aquele povo, nem destruísse ele, deixasse aquele povo com vida. E aquele povo mais tarde veio atacar Israel e veio oprimir Israel mais tarde. Claro que todo esse processo dentro do trabalhar de Deus, conhecendo o coração de Israel, que Israel voltaria a praticar as suas práticas do Egito na terra de Canaã, na terra prometida onde Deus estava levando. Então Deus deixou aquele povo com vida para mais tarde usar aquele povo para colocar Israel de novo na linha. Entendeu? Na pré-onisciência de Deus, Deus trabalhou dessa forma. Algumas nações Deus não permitiu que Israel matasse, Israel destruísse, para o que Deus usasse no futuro aquelas nações para colocar Israel dentro do eixo novamente. Então é por isso que Deus não permitiu que Israel, quando saísse do Egito, matasse todas as nações e aqueles povos que eles encontrassem pelo caminho. Alguns Deus permitiu Israel deixar com vida. Deus não aceitou e Deus disse para eles: não mate essa nação, deixa todos eles com vida. Só que mais tarde, quando você vai ler toda a história dos reis daí de Judá e reis de Israel, reino do sul e reino do norte, você vai encontrar que alguns vieram a pelejar contra Israel, contra Judá, expulsando e levando até mesmo o povo cativo, o povo de Deus, o qual Deus tinha uma aliança. E esse povo agora veio atacar Josafá. E eu quero falar para você dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje. O cenário que nós estamos vivendo hoje é o mesmo cenário daquela época. Aí você pode dizer assim: mas como assim, Osvair? Como você pode me afirmar que o cenário que nós estamos vivendo hoje é o cenário daquela época? Só mudou uma coisa, meu querido. Só mudou a questão de estratégia de guerra. Tá bom? O problema hoje, nós estamos vivendo uma guerra hoje, que hoje não precisa hoje de cavalos, não precisa hoje de flecha, muitas das vezes. Hoje, para fazer uma guerra, faz guerra hoje com apenas produtos químicos. Hoje, a estrutura de guerra para montar um batalhão e para atacar um país, uma cidade, para atacar um estado, para atacar qualquer continente hoje, é apenas você pega aí um controle remoto e você aperta aí nele, programado, e ele lança um míssil
na direção, no alvo que é preciso ser acertado. Então a questão que hoje apenas mudou a forma de fazer guerra. E tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, nessa questão dessa epidemia, desse vírus, tudo isso hoje é política e em busca de poderes. Eu quero aqui até deixar aqui os meus sentimentos às pessoas, às vítimas, aos parentes, aos entes queridos que as pessoas perderam por causa desse problema, por causa dessa pandemia, por causa desse suposto vírus aí. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que isso aí também é jogo político. Isso é busca de poder. Isso é o homem querendo abraçar e conquistar cada dia mais. A forma de fazer guerra é essa hoje. Essa é a forma de buscar poder. Essa é a forma de conquistar no século da tecnologia, aonde o ser humano ficou mais ganancioso. Hoje, para o ser humano hoje dar o golpe nenhum, é apenas ele entrar no computador e fazer alguns cambalaches e ele vai conseguir passar a perna no próximo, no irmão e tudo mais. Mas deixa eu falar para você que é onde eu quero chegar. A Bíblia diz que Josafá enfrentou tudo isso no passado. A Bíblia diz que vieram os moabitas e vieram pelejar contra Josafá. E a Bíblia diz que você vai ver aqui no versículo 8 e no versículo 9, mas precisamente no versículo 3, do livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, que Josafá, quando ele ficou sabendo que vinha uma nação contra ele para atacar e para destruir o reinado de Judá, o reino do sul, a Bíblia diz que ele imediatamente temeu e proclamou um jejum e proclamou ali um pedido de justiça sincera diante dos homens e diante de Deus. Deixa eu falar para você, o que nós estamos precisando hoje não é o que o povo muitas das vezes estão fazendo. Nós precisamos, quando eu falo nós, é a humanidade precisa de entender isso. A humanidade não precisa hoje estar igual muitos estão fazendo por aí não. Fazendo vídeo ajoelhando nas praças públicas e mostrando que está apenas orando e buscando a Deus, não. Chega de viver um evangelho de engano. Chega de viver um evangelho de mentira. Chega de buscar um Deus com coração aquebrantado de segundo e minuto. Deus quer um coração agora aquebrantado, um coração rasgado diante dele. A nação brasileira, a nação mundial, o povo mundial, não precisa mais apenas ajoelhar diante de Deus, não. Deus está cansado disso. Deus quer justiça de verdade. A nação brasileira, o povo brasileiro, a nação do mundo, os países do continente europeu, os países do continente da América Latina, precisa rasgar o coração diante de Deus de verdade. Rasgar o coração diante de Deus de verdade. Sabe o que precisa? Sabe o que é isso? É você fazer a justiça sair com sinceridade para o necessitado. É você buscar a justiça e fazer ela prevalecer para quem precisa. Não é a justiça vender o direito porque o pobre não tem dinheiro para pagar um advogado e o rico chega lá e compra o direito do pobre. Era isso que aconteceu no reinado de Josafá. Josafá, quando ele subiu no trono para reinar dentro de Judá, a primeira coisa que ele fez foi resgatar o direito dos menos favorecidos. O povo hoje está buscando, amando mais as coisas do mundo do que o próprio Deus. Deus está permitindo isso. Quantas das vezes eu ouvi aqui Deus usando o profeta e falando que ia trazer um sinal grande sobre a terra e que ele ia abalar o mundo, ele ia abalar o planeta. Eu ouvi isso várias vezes aqui na Europa, que ele ia trazer um sinal na terra, um sinal de despertamento. Chega de dobrar o joelho diante de Deus e fazer vídeo e postar nas redes sociais e dizer que o povo está buscando a Deus. Deus não quer mais esse tipo de atitude. Deus está procurando um povo que rasga o coração diante dele. Deus está procurando um povo que realmente busca e faça prevalecer o direito dos necessitados. Deixa eu falar para você, se você não sabe, o povo brasileiro amou mais o real do que a presença de Deus. O povo brasileiro está caindo na mesma situação que os americanos caíram no passado.
Os americanos amaram mais o dólar do que a presença de Deus numa época. E a Bíblia diz que, por causa desse tipo de atitude, Deus começa a deixar algumas coisas acontecer, porque Deus não vende a sua glória. Quando os americanos amaram mais o dólar do que a presença de Deus, Deus falou na profecia, dizendo que ele estava tirando o espírito dele da nação americana, porque eles amaram mais o dólar do que a presença dele. E Billy Graham, nessa época, ele reuniram os maiores profetas que ele conheceu e fez um culto em ar livre numa praça, preocupado com essa atitude de Deus, concernente a essa retirada do espírito dele da nação americana, porque os americanos amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E então ele convocou e fez um culto de arrependimento na praça. E Deus tomou ali um coreano e disse: olha, porque vocês amaram mais a glória dos homens, amaram mais o dólar, amaram mais essa nação do que a mim, estou tirando daqui o meu espírito e estou levando para outra nação. E quando terminaram a reunião ali, então Deus tomou o coreano, ali na praça tinha um chafariz ali, e então tinha muitas bandeiras simbolizando muitos países naquele momento. E então a água do chafariz molhou a bandeira do Brasil. E Deus tomou o coreano e disse: o meu espírito está indo para essa nação. E a nação brasileira está caindo na mesma atitude novamente. A mesma desgraça que aconteceu com a nação americana está acontecendo com a nação brasileira. Está amando mais o real do que a presença de Deus. A justiça está pervertida, a corrupção está ao topo. Deus está por aqui com a nação brasileira. A política está pervertida, as religiões estão pervertidas. E você quer ainda clamar por justiça desse jeito? Você acha que Deus vai nos ouvir dessa forma? Se não houver um arrependimento do fundo do coração, se a nação brasileira não rasgar o coração de verdade, não tem mudança de jeito nenhum. Eu sinto muito falar isso para vocês. Eu faço parte dessa nação, eu amo a minha pátria, mas se não houver um arrependimento, um coração contrito diante de Deus, se não houver um coração aquebrantado, rasgado diante da presença de Deus, se a justiça pelo pobre não for prevalecida, se o direito do necessitado não for dado para ele de verdade, Deus não opera. Vai orar e Deus não vai responder. A nação brasileira está com os maiores e mais belos templos da história. Se você for buscar em toda a história das igrejas do mundo, não se acha igreja bonita e nem templo bonito como no Brasil. É demais. São templos gloriosos, todo almofadado, mas Deus não está operando mais. Não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem alma sendo convertida nos grandes congressos. É mentira. Nós temos que parar de ser hipócrita. Deus está cansado. Deus está cansado. Nós precisamos converter os nossos jovens. Hoje é mais fácil assinar uma lei para perverter as nossas crianças e os nossos jovens, os nossos adolescentes, do que fazer uma lei, aprovar uma lei para aqueles que necessitam. Se faz uma lei a favor do aborto, ela é assinada no outro dia. Por quê? Porque os políticos que estão lá dentro são corruptos, estão atrás de dinheiro. Muitos evangélicos estão envolvidos na política, dizendo que vai lutar pelos bens das pessoas necessitadas. É mentira. Isso é mentira. Quantos cristãos estão envolvidos dentro de política? Deixa eu falar para você, quando eu estudo essa palavra aqui, eu vejo que a liderança política foi quem desgraçou toda a história da igreja no passado. Deixa eu falar para você, você acha que eu não conheço de Bíblia? Não, você está enganado. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, você vai ver que quando Deus falava, ele procurava primeiro a liderança. Ele ia atrás da liderança. Veja no livro de Josué. Ele diz: Josué, põe-te de pé, porque tu farás esta nação atravessar e entrar na terra prometida. Por que Deus falou com Josué? Porque Deus falou para ele ficar de pé? Porque não seria fácil para ele. Por quê? Porque ele sabia que aquele povo que ele ia guiar para a terra prometida era um povo perverso. Era um povo que voltaria rápido para o passado.
Nós precisamos mudar a nossa história. Nós precisamos fazer diferença. Nós precisamos largar de falar mal do nosso próximo. Nós precisamos arrepender e fazer os direitos ser prevalecido. Arrepender-se não é apenas joelhar nas praças e dizer a nação brasileira está orando em favor, o presidente marcou um jejum para a nação brasileira jejuar, não. Deus está querendo é que o povo rasgue o coração diante dele. Rasgar o coração é você largar de falar do teu irmão, é você largar de falar do teu próximo, é você estar no dia da Santa Ceia com o coração aquebrantado e perdoando um e o outro. Não é você xingar um hoje, brigar com outro amanhã, falar mal do teu irmão hoje e amanhã tá tomando a Santa Ceia do mesmo jeito, não. Não é você prejudicar o teu próximo hoje e amanhã tá pegando o pão, não. Quando levou Jesus para ser crucificado, a Bíblia diz que muitos líderes não entraram ali na sinagoga no dia do julgamento, porque a Santa Ceia ia ser naquele dia. Porque ia comer a Páscoa. Quer dizer, eu não posso fazer presente ali no julgamento, mas eu vou contribuir para levar ele até o julgamento. Precisa haver uma mudança de verdade. A casa que Josafá disse aqui no versículo 8 e no versículo 9, que a casa que foi edificada na terra, aonde eles foram levados, quando ele diz aqui, olha Senhor, nós edificamos uma casa para o Senhor na terra onde o Senhor nos trouxeste. E quando nós clamar o teu nome nessa casa, tu nos ouvirá. É verdade, mas hoje aquela casa não existe mais, hoje essa casa sou eu, hoje essa casa é você. Essa casa hoje não é 4 paredes, essa casa não é igreja, essa casa hoje é eu e você, essa igreja hoje é eu e você, essa igreja hoje é ambulante, sou eu e você, é esse pedaço de carne, é aqui que habita o Espírito Santo de Deus. E se nós não tomar uma atitude severa concernente a um arrependimento urgente, as coisas vão ficar pior mais ainda. E Deus está começando a provar os dele a ferro e fogo. É preciso nós se arrepender de verdade. É preciso nós tomar uma atitude de cristão. Ou nós tomamos uma atitude concernente a esse assunto de arrepender de verdade, ou então não adianta nós ficar de joelho dobrado aí e falando que nós estamos arrependidos da boca para fora, não. Porque isso aqui também o profeta Isaías disse. Através, quando Deus usa, ele disse, Isaías, esse povo me louva da boca para fora, mas o coração deles está longe de mim. O povo está ajoelhado lá hoje, mas amanhã está falando mal do teu irmão, está negando o pão para o próximo. O necessitado chega na igreja hoje e sai de lá pior do que entrou. Porque hoje estamos vivendo, nos dias atuais, as igrejas evangélicas no Brasil, no mundo, estão vivendo como um pedaço do hino nacional brasileiro, deitado em um berço esplêndido, cheio de ouro, cheio de regalia, mas chega o necessitado lá, não tem nada, não come, sai faminto. Ele entra com fome e sai faminto. Sabe por quê? Porque o negócio hoje é dar milhões e milhões para quem tem nome, mas para quem não tem nome, vai procurar um trabalho. A igreja não é obrigada a cuidar de você. Faz 1 ou 2 vezes, na próxima já tá negando. Já está dizendo que a igreja não é obrigada a cuidar mais. Só que é isso. Pastores e muitos não vão falar, sabe por quê? Porque isso não dá lucro para ninguém. Algo que eu estou falando aqui, dificilmente você vai ver alguém falar, e eu não devo para pastor, eu não devo para liderança, eu não tenho compromisso com ninguém aqui nessa terra. O meu compromisso é com isso aqui, ó. É com a palavra. Eu não preciso de liderança me bajular, eu não bajulo o pastor, eu não bajulo liderança, eu não puxo o saco de ninguém, eu não dependo de ministério, tá bom? E já disse para Deus várias vezes, se for para mim depender de ministério, para mim pregar a tua palavra, eu vou para a rua. Porque o necessitado não está dentro da igreja, está na rua. Quem precisa ouvir a palavra de Deus está lá fora. Igreja, se você não sabe o que significa igreja, chama tirados para fora. Nós estava lá dentro, foi tirado de lá para chamar os que estão no mundo para dentro.
Nós estamos aqui de passagem. Se você não entende o que significa o nome igreja, significa isso. Cristo, nós somos seguidor dele, nós somos exemplo dele. Jesus, ele desfez da sua glória, saiu do trono de glória, desceu do céu, se fez humano para tirar do mundo e levar para dentro. E nós, como igreja, temos que fazer desse jeito. Nós temos que sair. Tirados para fora significa isso. É sair de dentro da zona de conforto para tirar quem está sofrendo e colocar lá dentro. Ok? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero aqui que nós possamos a cada dia melhorar concernente a tudo isso que nós estamos vivendo. Precisamos largar de ser hipócrita. Precisamos largar de ser falso. Precisamos largar de ser mentiroso. Precisamos de amar mais o nosso próximo. Precisamos de entender que ministério e placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. Que Deus não está preocupado com placa de igreja. Deus não está preocupado com placa de ministério. Deus não está preocupado com pastor presidente. Deus está preocupado com almas. Deus está preocupado com a minha e com a sua alma. Deus está preocupado se o necessitado amanhã tem um pão para comer na mesa dele. E se nós temos condição, se nós podemos ajudar, como é preciso ser ajudado. E não é fazer aqui hoje e negar amanhã, não. Esse negócio que muitos têm usado por aí, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo e vice-versa. Deixa eu falar para você. Isso aí muitos têm usado para não fazer o bem para os outros. Deixa eu falar para você, esclarecer bem o que esse versículo está dizendo. É você não aceitar alguém tocar trombeta para você. O próprio Jesus disse, quando você fazer o bem, não faça tocar trombeta diante de você. É você não aceitar, mas o bem que você faz tem que ser visto. Porque se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos seguidor de Jesus, nós temos que fazer prevalecer o que ele nos ensinou. Jesus, em todo lugar que ele passou, todos viram o que ele fez. O problema hoje é que usa esse velho bordão aqui, essa passagem de Mateus, para não fazer o bem para ninguém. Só entra lá dentro. Sair não sai nada. E quando sai, às vezes, ainda sai ainda, e muitos ficam falando e dizendo, fizemos isso e aquilo. Isso sim é tocar trombeta. É que você faz e fica falando. Mas se você fazer, e se alguém estiver vendo, não tem problema. Isso não é pecado. O pecado é se alguém estiver vendo e quiser bater palma para você. É isso aí, tá certo. Tem que... Não quero que bata palma, não. Eu não quero que bata palma porque eu tô, pelo bem que eu estou fazendo, não. Fica com a sua palma para você. Fica com o seu agradecimento para você. Não bata palma para mim, não. Você lembra quando Paulo chegou em certo lugar? Leia a Bíblia Sagrada que você vai entender o que eu estou falando. Paulo chega no lugar e ele começa a pregar. E a Bíblia diz que no momento que ele prega, acontece um milagre. E então eles correram e queriam sacrificar animais para Paulo e seu amigo, querendo bajular Paulo. E Paulo disse, ei, não faça isso não, porque eu sou conservo de vocês. Não foi nós que fizemos isso. E você não vai ver Deus repreendendo Paulo em momento algum por causa dos bens que ele fizeram, por causa das boas dádivas que ele fez em nome de Jesus para ninguém. O problema é que nós usamos esse negócio de o que faz a direita e a esquerda não faz, ou a esquerda faz, a direita não fica sabendo, é para não fazer o bem para ninguém. Ok? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E eu espero que em nome de Jesus nós possamos tomar uma atitude. Se essa pandemia ela vai passar rápido, porque eu não creio que ela vai passar tão rápido assim, mas eu creio que isso ainda vai durar ainda gradativamente, ainda um pouco mais longe, que quando passar, ainda que gradativamente, nós possamos refletir e ver
tudo isso que está acontecendo e tomar uma atitude mais séria concernente ao evangelho que é verdadeiro e santo para o reino e para com o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e eu quero deixar essa palavra de alerta. Isso aqui não é repreensão para ninguém. Isso aqui é para todos. Eu não estou citando nome de ministério, nome de pastor, nome de liderança. Não. Isso aqui é o que a gente vê diante dos nossos olhos, o que está acontecendo hoje no mundo. Em todos os aspectos. Religioso, político, econômico, social, em todos os aspectos. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus e que Deus possa guardar e ter misericórdia de cada um de nós nesse momento tão difícil que a humanidade, o mundo está passando. Amém? Fica na paz do Senhor.